Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. No vídeo de hoje vamos tratar o assunto de capacitores e capacitância. Primeiro vamos definir o que é um capacitor. Galera, capacitores são componentes elétricos que apresentam diferentes formatos e estruturas e em equipamentos antigos, como nas TVs e tubos, era muito comum de encontrar, tá? Um capacitor é um sistema formado por dois condutores próximos, mas sem haver contato entre eles. Pela ação da fonte de tensão, haverá trânsito de cargas entre os condutores, estabelecendo-se um polo positivo e outro negativo. Quando o sistema alcançar o equilíbrio, os condutores apresentarão o mesmo valor de carga, porém com sinais contrários. Um capacitor é um sistema composto de dois condutores próximos mais isolados. Quando ligados a uma fonte de tensão, são carregados até um valor limite de carga. No equilíbrio, as cargas de placas iguais, mas vão ter sinais contrários. Por definição, se dobrarmos a tensão submetida, haverá também um dobro de cargas acumuladas. Se diminuirmos pela metade, a tensão haverá um decréscimo pela metade da carga induzida. Ou seja, a razão entre a carga acumulada e o condutor e a tensão submetida é constante. A essa razão dá-se o nome de capacitância, ou seja, a capacitância é a capacidade de um capacitor reter energia. Tipos de capacitor: esférico e paralelo. No capacitor esférico, ou em qualquer capacitor, a capacitância vai depender exclusivamente de duas coisas, da carga e da tensão. No caso do capacitor esférico, ele vai depender do raio e do meio que ele está inserido, que no caso é representado pela letra K, que é a constante eletrostática com o valor de 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tipos de capacitor: esférico e paralelo. No capacitor esférico, ou em qualquer capacitor, a capacitância vai depender exclusivamente de duas coisas, da carga e da tensão. No caso do capacitor esférico, ele vai depender do raio e do meio que ele está inserido, que no caso é representado pela letra K, que é a constante eletrostática com o valor de 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Uma aplicação bem interessante de um capacitor esférico ou de qualquer tipo de capacitor é a ligação terra, que é realizada em eletrodomésticos com a finalidade de proteger os circuitos eletrônicos em caso de descargas elétricas como os raios de alta intensidade. Nesse caso, vamos considerar dois condutores ligados a um fio condutor que permite o trânsito dessas cargas e esse movimento vai ocorrer em função da diferença de potencial, até que haja uma igualdade, ou seja, quem tem maior capacidade, que no caso é a Terra, ela vai pegar esses elétrons, ela vai pegar essa energia e vai neutralizar o sistema. Capacitores paralelos. Na condição de equilíbrio, as placas formarão em seu interior um campo elétrico, o que nos permitirá aproveitar essas equações trabalhadas no módulo anterior, em especial a dependência da diferença de potencial e do campo elétrico. A capacitância depende da área das placas e da distância que existe entre elas. O termo delta é a permissividade do meio, ou seja, o meio em que essas placas estão. Nós utilizaremos esse valor como uma constante de 8,9 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Assim, para aumentar a capacitância desse sistema, nós aumentaremos também as dimensões do capacitor. No caso, aumentar a área e diminuir a distância entre as placas. Outra solução mais eficiente é trocar o meio entre as placas, colocando material isolante chamados de dielétrico. Os dielétricos são materiais isolantes que conduzem muito pouco a eletricidade. De maneira geral, apresentam um comportamento coletivo ao serem polarizados. Então quer dizer o seguinte, se você polarizar um dielétrico, ele vai ter o mesmo comportamento de um capacitor. E existe um método de você calcular a capacitância desse material que foi polarizado, no caso dielétrico, onde C é a capacitância, K ou delta é a permissividade do meio, A é a área e D é a distância. Vantagens do uso do dielétrico em capacitores: facilita manter as placas separadas, para elas não colarem, aumento na capacitância e, por consequência, o aumento no acúmulo de cargas, que é essa função do capacitor, é reter, aumentar cargas, acumular essas cargas, e permitir um aumento na diferença de potencial entre elas, sem que haja uma ruptura.
Energia eletrostática é dada pelo produto da carga, pela diferença de potencial. Como vimos no módulo de trabalho do campo elétrico, no caso do capacitor, a diferença de potencial e carga não é constante, mas guarda uma relação linear. Como ilustra a figura seguinte, o gráfico exposto nós podemos escrever que a energia eletrostática é numericamente igual à área da figura formada. Como nesse caso nós temos um triângulo, nós podemos utilizar como base vezes altura sobre 2, tá? Ou então, nesse caso, nós vamos utilizar a carga vezes a tensão dividido por 2, ou a capacitância vezes a tensão ao quadrado sobre 2, onde Q é a carga e U é a tensão ou DDT. Capacitores na medicina. A desfibrilação é um procedimento usado para tratar as circunstâncias de risco de vida em que afetam o ritmo do coração, tal como a arritmia cardíaca. O procedimento envolve a aplicação de um choque elétrico ao coração, que pode causar despolarização dos músculos do coração e restabelecer a condição normal do impulso elétrico. A máquina usada para entregar esse choque terapêutico ao coração é chamada de desfibrilador. A forma mais simples de obter um campo elétrico, conforme visto no módulo anterior, é por meio da aproximação de duas placas paralelas carregadas, com cargas de mesmo valor, mas de sinais contrários. Como o nosso assunto é capacitores e reter carga elétrica, não podemos deixar de lado da biologia um animal bem inusitado, que é a enguia ou alguns outros peixes elétricos, que eles têm células especializadas, que são os eletrócitos, que acumulam cargas para eventual descarga. A associação de capacitores, gente, é muito fácil. Se você tiver mais de 2 capacitores ou mais de um capacitor em série, basta você fazer o MMC. O que é essa associação? É você substituir todos os capacitores por apenas um. Imagina aí, você tem 4 moedas de 50 centavos. Você pode substituir as 4 por uma nota de R$2. No caso aqui, para lembrar, associação em série de capacitores, você faz o MMC, tá? E a associação de capacitores em paralelo, você vai simplesmente somar. Basta somar todos os capacitores que você vai obter o mesmo valor equivalente para substituir todos esses em apenas um. Vamos agora bem rapidinho a um exercício sobre a associação de capacitores. O capacitor equivalente de uma associação em série constituída por 3 capacitores iguais tem uma capacitância de 2 farad. Utilizando-se 2 desses capacitores para montar uma associação em paralelo, a mesma apresentará uma capacitância de quanto? Galera, essa questão é muito fácil. Então, primeiro ele diz o seguinte, eu tenho aí 3 capacitores que a associação deles em série dá 2 microfarad. Então, a gente vai fazer o seguinte, o capacitor equivalente, nós temos aí, dividido por 3, vale 2 microfarad. Então, primeiro é a gente analisar quanto vale cada capacitor. É muito simples. Então, esse capacitor, vai ser 3 vezes 2, vai dar 6 microfarad cada capacitor. Lembre que em série a gente faz o MMC e em paralelo a gente soma. Então, se você fizer o MMC de 6, de 6, de 6 e colocar ele na formulazinha de capacitor em série, você vai obter a resposta 2. Aí ela ainda diz o seguinte, mas e se de repente eu agora pegar 2 desses capacitores e colocar em paralelo? É fácil, o capacitor em paralelo, a gente não faz o MMC, faz o quê? A soma. Então, se cada capacitor vale 6, então vai ser 6 mais 6 igual a 12 microfarad, letra C, certo? Para quem não lembra a regrinha, preste atenção aí, capacitor em série, capacitor em paralelo.